texto e no estudo que a gente vai meditar nessa manhã. O pai que clamou a Jesus, Marcos 14. Quem tiver a Bíblia aí, abra no texto de Marcos, capítulo 14. Busca uma toalhinha para mim. Toalhinha? Tinha com uma azul, cadê? Estava aqui. Mas está sujo, eu acho. Ah, é? Marcos, capítulo 14. Melhor, Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Todos acharam? Deixa eu ler alguns versículos para vocês aqui. O jovem lunático. Quem quiser, a Giovana aí facilitou colocando aí na tela. E quando se aproximou, verso 14 do livro de Marcos, capítulo 9. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram, vendo a Jesus. Verso 16. Perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e eles não puderam. Vamos dar uma paradinha aqui no texto, depois a gente continua a leitura, para a gente fazer uma breve introdução sobre a mensagem dessa manhã. O pai que clama, esse que busca a ajuda de Jesus é um pai de família que sofre, que vive uma realidade de sofrimento profundo por causa da dor e do sofrimento do seu filho. Um filho ainda muito jovem, a gente não sabe a idade dessa criança, mas provavelmente estava na fase da adolescência. Uma verdade para a gente pensar nessa manhã é que o clamor sincero, cheio de fé, de um homem, de uma pessoa, de um pai, de uma mãe, de uma família, aquele que clama de forma sincera e cheio de fé, aquele que clama de maneira sincera e cheia de fé, Deus move a sua mão em graça e misericórdia para atendê-lo. Que a gente, nesse estudo, venha pensar e meditar muito sobre isso. Alguém que tem um coração sincero e cheio de fé, Deus, com graça e misericórdia, se move a favor dessa pessoa. 3 possibilidades de objetivos dentro dessa lição. Primeiro, nós poderíamos pensar no contexto dessa lição da grande responsabilidade de nós, que nós pais temos na criação dos nossos filhos. O texto diz que foi um pai que buscou, um pai que buscava a direção, a orientação de Deus na pessoa de Jesus para para que o seu problema fosse resolvido. Era um pai. Normalmente a gente pensa que, quando a gente pensa em sentimentos, quando um filho sofre, normalmente é comum a gente ver uma mãe sofrendo, uma mãe chorando, uma mãe muito profundamente triste com o sofrimento do seu filho, dos seus filhos. Mas aqui o texto nos surpreende e nos deixa perceber que a dor aqui provavelmente era também da mãe. Mas o pai também compartilha da mesma dor de sofrimento, de tristeza, com relação à realidade de luta que vive o seu filho. Então, não somente a mãe, mas também o pai sofre, amados. O pai também sofre. Muita gente pensa que é só a mãe que sofre, que a mãe é mais emocional, a mãe é mais sentimento. Mas o texto me deixa perceber que pai também sofre a dor quando vê o filho sofrendo problemas, principalmente como esse que essa criança estava vivendo. Essa criança ele tinha sérios problemas que para alguns poderia ser de questões físicas, talvez como uma questão relacionada a uma epilepsia, talvez, mas o texto que a gente vai ler nos deixa perceber que o problema desse menino era muito mais que
que uma questão física. Ele vivia a dor de uma opressão maligna. E esse pai aqui sofria por causa do sofrimento, da dor que vivia seu filho, assim como uma mãe. Então, tanto papai como mamãe sofre quando não vê um filho alcançar as bênçãos que Deus tem para ele. Quando vê um filho sofrendo em circunstâncias que não é da vontade de Deus para ele. E esse pai aqui busca a direção de Deus na pessoa de Jesus e de seus discípulos. Ponto 2, a pensar nessa manhã. A bênção na família tem como fonte Jesus Cristo. O texto não diz, mas eu entendo que provavelmente aquele pai já havia buscado ajuda em diversas outras situações, talvez em diversas outras religiões. Talvez o pai já tivesse buscado ajuda nos médicos, assim como aquele texto que nós falamos na semana passada da mulher hemorrágica. Provavelmente o pai já tinha buscado ajuda em alguns profissionais da saúde. Mas nada foi possível, ou diante de todas as buscas dele, nada que ele buscou numa perspectiva meramente humana alcançou solução para o problema do seu filho. E aí ele foi até Jesus. Então eu percebo aqui que Jesus é a solução do problema daquele pai com relação à dor e o sofrimento do seu filho. Assim também Jesus, mesmo que às vezes a gente busca ele na última fase do sofrimento, mesmo que às vezes a gente, na nossa ignorância, deixa sempre por último buscar a Jesus, quando não Deus, tem mais solução. Quando não tem mais solução, quando parece tudo perdido, aí lembra de Jesus. Quando deveríamos ter buscado em primeiro lugar, e a gente deixa sempre em segundo plano, Deus ainda assim é a solução para a dor e para o problema daquele pai, para aquela família, para o sofrimento que eles viviam. Ponto 3, que nós poderíamos pensar nessa lição também, é entender que Deus nos chama a viver um tempo de uma fé madura. O texto fala isso também. Deus nos chama a viver uma realidade de comunhão, de intimidade com Deus, de forma madura. Os discípulos ali, a princípio o pai, segundo a orientação de alguns, levou o seu filho até os discípulos, porque provavelmente o pai já havia ouvido alguma história de que não somente Jesus, mas também os seus discípulos curavam, expulsavam demônios. Então os discípulos ali eram uma referência de Deus, de alguém que poderia ser a solução do meu problema. Os discípulos. Na lição a gente vai perceber e vai entender que os discípulos ali representavam a igreja. E aquele pai busca ajuda na igreja. Só que a igreja ali, os discípulos, foram incapazes de trazer solução para o problema daquele pai, daquela família, para aquela dor, para aquele sofrimento. Porque talvez, a gente vai pensar nisso, aqueles discípulos ou aquela igreja estava vivendo uma dificuldade com relação à fé que eles estavam convivendo, vivendo. Que tipo de fé era essa? Que tipo de religiosidade, que tipo de comunhão com Deus aquela igreja representada por discípulos estava vivendo? Que gerou uma certa incapacidade de produzir solução, direção, cura, livramento através de suas mãos. Então, é tempo de a gente pensar que Deus tem nos chamado a viver uma fé madura. Porque somente dessa forma nós podemos cumprir propósitos de Deus em nossa vida Amém. E em nossa família. Vamos caminhar um pouco pelo texto e perceber algumas verdades importantíssimas que nós devemos absorver para a nossa vida, para o nosso viver diário. Verdade de Deus nesse texto, para a sua e para a minha vida, que podem trazer mudanças. Aleluia. Transformações, ou talvez até milagres na sua realidade de dor e na sua realidade de sofrimento. Primeiro, versículo. Logo no início dos versículos lidos, a gente aprende algumas coisas muito importantes. Primeiro, o pai dessa história representa muitas outras famílias e lares, seja no passado ou no presente,
que lutam contra forças espirituais malignas, que fazem de tudo para destruir o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele pai ali dessa história, na verdade, é um representante da minha e da sua família. Ele representa não só a minha e a sua família, mas representa a família na história da humanidade. Famílias que têm sofrido profundamente com a influência diabólica, satânica do mal, tentando destruir. O mal, como a gente tem falado em muitas outras lições, o mal, meus amados, é real. O diabo, ele não tem família, então ele quer destruir as nossas famílias. Né? É verdade. Então, o mal é real. O diabo é um ser real que age nesse tempo em sua família, assim como agiu de maneira destruidora, de maneira maligna na vida desse pai e dessa família. Então, esse pai aqui é um representante. Esse pai aqui me deixa perceber que na história da humanidade o diabo tem agido para tentar destruir família, porque ele odeia o homem. O diabo, Satanás, odeia o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha lá. Nós somos obra do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Leia lá. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, basicamente, nós podemos entender que a fúria de Satanás contra o homem, contra eu e você, e na história contra muitas outras famílias, tem relação direta, porque você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E esse é um dos motivos porque Satanás deseja nos destruir e porque, no fundo, no profundo da sua alma, ele deseja o mal para nós. Denegrir a imagem, né? E a semelhança. É verdade. A gente vê aí os homossexuais, né? É verdade. Olha a imagem. É verdade. Destruir a imagem de Deus no homem. Paulo diz assim, olha, Efésios 6, versículo 12. Paulo diz assim, ó, pois não temos que lutar contra carne e sangue. Paulo está falando lá que nós, família de Deus, nós, igreja de Cristo, temos uma luta, vivemos uma batalha. Só que essa batalha não são, na verdade, contra homens, contra seres aparentemente criados à imagem de Deus, aqueles que a gente pode ver, irmãos. Essas lutas não são contra os da nossa família. Na verdade, a luta, o entendimento mais profundo, a luta são contra o que Paulo diz lá no capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Tá vendo? O que a luta, a batalha que eu e você temos travado todo dia, e lá em cima nós pensamos na questão da fé madura. A fé madura é de extrema importância para a gente alcançar vitória em Deus, para nossa família, em circunstâncias tão complexas. Dentro de uma batalha tão específica, contra seres espirituais do mal, principados e potestades, ações malignas tentando destruir sua vida, seus sonhos, sua família. Era isso que esse pai estava enfrentando no seu tempo. E é isso que eu e você enfrentamos no nosso tempo. Às vezes você pensa que a sua luta, que a sua dificuldade, que a dor que hoje você passa, tem como fruto, ou tem como raiz problemas relacionados a esse mundo, mas talvez não. Talvez muitos dos problemas que eu e você enfrentamos
tem como fonte o próprio Satanás. A própria ação maligna tentando destruir, aniquilar. Porque a palavra fala que ele veio para quê? Roubar, João matar 10. e destruir. Esse é o intento de Satanás na nossa vida. É verdade. E é claramente escrito na palavra, né? Roubar felicidade, roubar sonhos, matar felicidade, matar sonhos e destruir a família. Por mais triste, eu coloquei aqui, ó. Na verdade, a princípio, aquele pai busca ajuda dos discípulos. E os discípulos nada puderam fazer a favor daquela realidade. Por mais triste, olha bem o que eu estou falando, por mais triste que seja os discípulos falharem na missão que Jesus deu para eles, a grande lição que Jesus nos ensina é que a fé deve ser uma realidade vivida na família. Tudo bem, os discípulos falharam. O pai buscou ajuda nos discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio que estava na vida daquele menino. Depois desses fatos, Jesus resolve, então, caminhar com aquele pai. Ele caminha com o pai. Ele anda com o pai. Ele busca conhecer a história de dor e sofrimento daquele pai. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. Ponto. Jesus agora caminha com o pai, tentando ajudá-lo na dor, na dificuldade, em resolver aquele problema. Ele faz uma pergunta assim: papai, quanto tempo seu filho manifesta esses sinais, esses sintomas de possessão demoníaca? Sabe aqui, em detalhes, qual era a idade que o pai está revelando aqui. Mas o que o pai está falando é que esse menino não nasceu dessa forma. O que o texto está falando para mim é que esse menino não sofre por um problema fruto de questões físicas. Questões genéticas, como minha esposa falou. O problema desse menino começou em um certo momento do crescimento dele. Talvez lá entre os 4, 6 anos de idade, ele começou a mostrar sinais de que o corpo dele já havia sido tomado de alguma forma por demônios. Ou seja, o menino não nasceu daquela forma. Às vezes, alguns problemas que eu e você vivem na caminhada, com relação, aqui dentro do contexto, à criação e ao cuidado de filhos, talvez o problema não esteja relacionado a uma questão física, que essa criança tenha nascido com isso. Talvez o problema ocorreu na caminhada. Será que foi algum cuidado, alguma atenção, alguma falha que os pais cometeram na criação, naquela fase inicial do desenvolvimento da criança, que abriu portas, abriu brechas para que Satanás tivesse autoridade para agir, entrar no coração daquele menino? É a pergunta que eu faço. Essa criança não nasceu assim. Por isso Jesus faz a pergunta. Essa criança vive essa dor. O diabo hoje tem liberdade em entrar e sair do corpo daquela criança, porque alguma coisa aconteceu na criação. Um cuidado que faltou, uma atenção que faltou, uma presença do papai e da mamãe que faltou. Alguma coisa de errado aconteceu na história de criação, de crescimento dessa criança, que abriu as portas para Satanás ter liberdade de agir na vida dessa criança. É por isso que Jesus caminha e conversa, querendo saber mais profundamente o porquê da dor desse pai. Por isso que, às vezes, também, Jesus caminha com cada um de nós, querendo saber de maneira mais profunda os motivos que levam eu e você a viver essa dor que hoje, para você, se tornou um grande problema. Às vezes tem motivo, amado. Às vezes a gente alcança cura, a gente pode alcançar a bênção de Deus quando a gente sabe perfeitamente a raiz do problema.
Quando que foi que o problema começou a acontecer? A gente tem que pensar sobre isso. Na família, isso é muito comum. Muitas atitudes de marido ou de esposa, atitudes ruins. Muitas atitudes ruins de esposa ou de marido hoje é sinal de algum problema que no passado aconteceu. Algum sofrimento hoje que foi fruto de uma decisão errada do passado, de uma brecha do passado. E a gente tem que entender isso, porque às vezes Deus cura hoje, mas se aquele problema não for resolvido, amanhã ele retorna. É isso que Jesus está tentando trazer para a gente. Por isso que às vezes a gente tem que saber a raiz, a fonte daquele erro, daquele pecado, daquela atitude. Temos que saber a origem dela, para que a gente, resolvendo isso, possamos alcançar uma cura definitiva. Então, aquela criança no texto não nasceu dessa forma. Ela recebeu uma influência, os pais deram uma certa abriram uma brecha e o diabo teve liberdade de entrar no coração daquela criança. Ponto 2 para a gente pensar nessa lição. Esse pai da lição, esse pai da história, dos relatos bíblicos, ainda que ame, ouça bem o que eu estou falando, ainda que esse pai demonstre com as suas atitudes um amor profundo pelo seu filho, em sua condição de perdido, de afastado de Deus e afastado de Cristo, ele é incapaz de vencer a batalha contra seres espirituais. É isso que o texto me mostra. Por mais que o pai tente, ele é incapaz. Sabe por que ele é incapaz? Porque Cristo não faz parte do seu relacionamento íntimo. Sabe por que aquele pai foi incapaz de encontrar resposta no mundo? Porque o mundo é constituído de incredulidade. Jesus já havia falado isso também no texto. Se você for olhar lá no texto, Ó geração incrédula. no verso 19, olha o que Jesus diz. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Então, ainda que aquele pai amasse muito aquele filho, ele era incapaz por si só. Qualquer atitude, decisão que ele tomava em busca dentro de uma perspectiva de mundo, qualquer busca que fosse nessa realidade, seria incapaz de resolver o problema daquele pai, porque ele lutava contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o diabo não só é um ser real, mas também o diabo é um ser poderoso que tem tentado e feito de tudo, e algumas vezes destruído vidas e famílias. E esse pai aqui, ele é incapaz. Por quê? Por quê? Porque Deus não se faz presente, dando graça, trazendo fé, derramando unção, produzindo, gerando misericórdia que traz libertação. Todo esse sofrimento, ouça bem o que eu estou falando, todo esse sofrimento encontra solução na pessoa de Jesus. Todo esse sofrimento encontra solução na pessoa de Jesus. Como os discípulos não conseguiram resolver o problema daquele filho e, consequentemente, o problema da família, graças a Deus que em sua caminhada ele encontrou aquele que pode realizar o impossível, Jesus. Por mais louco que seja pensar sobre isso, mesmo quando a igreja não resolve o meu e o seu problema, Jesus resolve. Aleluia. Por mais difícil que seja entender isso, por mais que a igreja falhe com relação à sua missão com você e comigo, Jesus nunca falha. Amém. Nem com você, nem comigo. Jesus disse assim, ó, lá no texto: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. O pai clama por ajuda de Jesus. Aí ele fala assim: Senhor, será que tu podes ajudar meu filho? Aí Jesus se utiliza do início da mesma frase dele. Se tu podes, será que você pode crer? Porque se você puder crer e entregar totalmente a sua esperança em minhas mãos,
tudo é possível àquele que crê, mas aquele que tem como alvo de fé a pessoa de Jesus e entrega totalmente as suas esperanças na mão dele. Esse é o tipo de fé que Jesus espera de mim e de você. E a gente vê aí que os discípulos andaram com Jesus e não conseguiram ter Verdade. essa fé, né? É E o pai do menino ali, a partir daquela palavra que Jesus falou com ele pôde ter essa fé em Cristo, né? Amém. Se eu pudesse abrir um parênteses aqui, eu poderia pensar no tempo que a gente tem vivido. Hoje nós vivemos um tempo de pandemia. Hoje nós vivemos um tempo de quarentena. De certa forma, não temos encontrado respostas para nosso sofrimento na igreja, porque ela se encontra fechada. A igreja aqui representa os discípulos. Lembra que eu falei isso? E hoje você não pode estar se dirigindo a ela para buscar soluções para os seus problemas. Mas quem disse que a solução do seu problema está na igreja? Quem falou para você que a solução do seu problema está na igreja? Não estou aqui querendo dizer que não há valor e importância da igreja para nós que cremos em Cristo. Lógico que há. A igreja é local de comunhão. É da igreja que às vezes a gente alcança a bênção da palavra pelos nossos líderes e pastores. Mas, na verdade, quando a igreja se torna incapaz, por algum motivo, como nos dias de hoje, porque ela está de porta fechada, quando a igreja ela não se torna tão presente, ainda assim Deus é presente na minha e na sua vida. Entenda isso. O que Deus deseja de mim e você é que a gente entenda que culto, adoração e o ambiente onde Deus quer habitar é na sua casa e na sua família. Amém. Alguns de nós talvez precisa aprender essa grande lição da quarentena. Que por mais que a gente busque a Deus na igreja, a solução para os nossos problemas estão em Cristo. E Cristo não se resume à igreja. Cristo deseja muito mais de você. E Ele hoje está ao seu lado. E Ele hoje está na sua casa. Talvez seja essa a grande lição que Jesus deixa para aquele pai. Ainda que os discípulos possam não resolver os seus problemas, eu posso. Aonde, Senhor? Na sua casa. Pela sua fé. Quando Zaqueu teve um encontro maravilhoso com Jesus, e vocês conhecem o texto, quando Zaqueu teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, Jesus chega até ele e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, dessa figueira brava, desce, Zaqueu, que hoje convém repousar com você lá na sinagoga, lá no templo. Jesus fala isso? Não. Zaqueu, eu preciso ter um encontro, eu preciso conversar, eu preciso de ter um papo mais íntimo, um relacionamento mais profundo contigo, não no templo, não na sinagoga, mas na sua casa. Esse é o tempo, olha o que eu estou falando. Esse é o tempo que você, vivendo aí a sua quarentena, distante da igreja, que sinta a graça, a presença, o amor fluindo na sua vida, porque Deus se faz presente. Aleluia. Na sua casa. E aí talvez que seja o local da cura. Aí talvez na sua casa seja o local da mudança. É aí na sua casa talvez que seja o local da bênção. Você buscou a vida toda lá. Não que seja errado. Não que seja incorreto. Sim, devemos buscar sim na casa do Senhor, na igreja, mas nunca se esqueça de uma coisa: Jesus está aí ao teu lado nesse momento, e Ele está tão presente que deseja que você viva uma comunhão tão íntima com Ele nesse ambiente e que Ele produza cura, mudança, transformação, livramento. É na tua casa. É na tua casa que Deus revela as realidades mais íntimas. É na tua casa que Deus deseja uma relação, uma intimidade mais profunda. É na tua casa. O valor da casa, em detrimento ao valor da igreja. Ponto 3 para a gente pensar. Os discípulos no relato desta cura são como a igreja que nós falamos. E esta igreja deve ser luz e sal para os perdidos. Ainda que a gente saiba que a gente vive
a nossa realidade de fé é uma realidade muito íntima com Cristo, com Deus, na pessoa de Jesus, a igreja tem o seu valor. E, de certa forma, também Jesus aqui repreende a igreja por não ter cumprido o papel ou a missão que ele deu a ela. A igreja tem uma missão em cumprir. Qual é a missão da igreja? Mateus capítulo 5, verso 13. Olha o que diz Mateus 5, versículo 13. 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, a igreja aqui representada pelos discípulos, ela foi chamada, ela foi escolhida e ela tem a missão de ser sal da terra. Ela é o tempero. É através dela que Deus comunica as suas verdades e as suas bênçãos. Essa igreja que eu estou falando é você, sou eu, igreja de Cristo. Não estou falando do templo, não estou falando de parede, não estou falando de estrutura física, estou falando do templo de Deus que é você. Você foi feito, Deus te escolheu, Deus age em sua vida para que de alguma forma você tempere, você seja como sal. Mas Jesus fala assim, se esse sal perde o seu sabor, ele não tem valor nenhum. Isso, na verdade, é o que estava acontecendo, talvez, na realidade dos discípulos. Eles perderam o sabor. Eles não temperavam mais como Deus esperava. E aí, quando eles ministraram uma palavra de cura e libertação sobre o jovem, nada aconteceu. Ponto 2, versículo 14. Não somente sal, mas nós, igreja, devemos ser o que também? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Vós, igreja, você e eu, igreja de Cristo, também devemos ser luz. Brilhe. A sua luz brilhe. Graça de Deus na sua vida deve brilhar. As pessoas devem olhar para mim e você e ver luz de Deus. Luz de Cristo. Luz é algo que abre possibilidade. Luz é algo que mostra o caminho, que traz verdade. Você e eu, como igreja, somos luz também do mundo. Assim como Cristo veio como luz, hoje nós representamos Cristo em nossa geração. Nós somos representantes de Cristo em nosso tempo e nós devemos ser luz. Só que a luz que habita em mim e a luz que habita em você deve permanecer acesa e não apagada. Porque se for apagada, ela não vai cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. A luz tem que permanecer acesa. É isso que eu aprendo. A missão de Cristo é, na verdade, a missão da igreja. Veja só. Qual é a missão, então, que Deus deu a mim e você, igreja de Cristo? Isaías, capítulo 61, versículo 1, versículo 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém. Só até aí. Olha que coisa maravilhosa. Essa, na verdade, foi uma profecia que Isaías fez com respeito à pessoa de Jesus. E esta mesma profecia se cumpre em mim e você como instrumentos, como referência de Deus nesse tempo. Essa profecia se cumpre em mim e você na medida que a gente busca constantemente, desejosamente, ardentemente a presença dele. Quando a gente busca dessa forma a presença de Deus, Deus se faz tão presente que aí ele não somente traz cura para nós, mas ele começa a usar a nossa vida como fonte de cura para outros. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Viver profundamente a graça de Deus, o amor de Deus. Viver segundo a unção de Deus. E aí ser uma bênção, ser um instrumento
de Deus na vida do nosso próximo. Marcos, vamos ao texto de Marcos? Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Faz referência direta a Isaías, capítulo 61. Isso aí todo mundo sabe. Esse todo mundo conhece. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É Jesus falando para quem? É Jesus revelando a mim e você a missão que ele deixou para ser cumprida por mim e por você. Ide, pregai, anunciai, curai, libertai. Eu serei convosco. Vocês serão como pequenos cristos. E tudo que eu realizar na vida de vocês, vocês serão como um canal. Mas para viver dentro desse contexto, você tem que ter profunda intimidade com Deus. E é isso que nós estamos pensando nessa manhã. Lembra lá atrás, lá no início que eu falei sobre o objetivo da lição? Uma fé madura. Talvez essa quarentena, essa pandemia, esse tempo de dor que nós estamos vivendo, seja o tempo de Deus falar mais profundamente a você e a sua família, que Ele deseja de você mais intimidade com Ele. É tempo de entender que Deus se faz presente aí. É tempo de entender que Deus quer trazer mudanças aí na sua casa, na sua família, de forma que você seja usada ou usado como um canal de bênção. Aleluia. Bênção. E dentro desse contexto, igreja, deixa eu só trazer 4 realidades que alguém escreveu sobre esse tema. A pessoa escreveu assim, ó: quando a igreja não serve para nada. Quando a igreja não serve para coisa alguma. E quando o autor fala de igreja, ele está falando de mim e você, não está falando da igreja estrutura física lá não, tá? Quando você e eu, como igreja de Cristo, não tem valor nenhum. Aí ele dá 4 realidades para a gente para pensar sobre isso. Ponto 1. A igreja não tem valor ou não serve para nada quando ela não cumpre a sua missão. Você, meu amado, tem consciência da missão que Deus colocou na sua mão para ser cumprida? Pergunta que eu faço nessa manhã. Nós falamos, né? Algumas. Ide por todo mundo. Perfeito. Você tem consciência de maneira específica, não de maneira geral. O que nós falamos aqui é consciência, é relatos daquilo que Jesus falou de maneira geral. Ide por todo mundo, pregar o evangelho por toda criatura. Essa é uma espécie de missão dentro de um contexto geral. Mas de forma específica, você tem consciência que Deus tem te chamado para cumprir uma missão? Esse tempo de quarentena, você tem que dar liberdade para Deus falar isso com você, para Deus revelar isso a você. Deus lhe tem dado uma missão. Você é útil na casa, dentro Aleluia. dos propósitos dele. Você é útil. Deus deseja te usar como instrumento para transmitir sua glória e seu poder. E hoje então, tem tantos instrumentos para isso, né? Tantos. Porque falar, mas eu estou em casa. E a internet? Tanta coisa aí que muita gente usa para o mal, mas a gente Telefone. pode usar para abençoar a nossa vida de fé. Quanta coisa boa que a gente pode fazer como bênção na vida do nosso irmão. Então, se eu e você não entender que temos uma missão a cumprir e entendê-la de maneira muito específica na sua realidade, você não serve para nada. Eu não tenho valor nenhum. É um sal sem sabor. Ponto 2. Além disso, a igreja serve. Que não serve. A igreja não serve quando não tem consciência de poder espiritual. Quando não entende que na sua prática ela tem que estar cheia da unção de Cristo. Para você cumprir a missão que Deus lhe deu, você tem que ter Cristo, perceber Cristo lhe enchendo de graça, de poder, de unção. Você tem que estar conectado em Cristo. Então, a pergunta que eu faço a você, você percebe o quanto você, nesse tempo, tem buscado e Deus tem te enchido de poder para realizar a missão? Tem utilizado a sua fé ou a sua incredulidade? Você, nesse tempo, tem vivido um tempo
de alegria, de tristeza, fruto da dor do tempo, ou você tem se alegrado em Deus porque você tem conhecido mais Ele? E conforme, na medida que você o conhece, Deus te enche de graça, de unção, de poder para cumprir a missão. Então, a igreja hoje, que é você e eu, não tem valor nenhum se você não entender que Deus quer te encher de poder. Deus deseja te encher de poder para cumprir a missão e não ser um fracasso, como aqueles discípulos mostram no estudo. Ponto 3. Do mesmo modo, você deve ter atitudes de quem caminha por fé. O que é caminhar por fé? Se você se diz cristão, se você se diz servo de Cristo, mas nos momentos de maiores dificuldades, você, por algum motivo, abandona a tua fé, ou deixa de lado a busca mais profunda, é sinal que você e eu não temos valor algum para Deus nesse tempo. Mostra claramente que essa sua fé é tão infantil ou inexistente, que aos olhos de Deus é o mesmo que dizer que você é um incrédulo. Tempo de dor. E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tempo de dor, tempo de sofrimento, é tempo também de você e eu mostrar uma fé poderosa. É mostrar para quê? Para que nós estamos aqui? E se você é cristão, e se você é servo de Cristo, e se você é igreja de Cristo, é nesse tempo de quarentena que Deus quer ver a tua fé. Jesus olhou para aquela geração e para aquele discípulo e falou assim, que tristeza, ver tanta incredulidade. E quando Jesus fala de geração incrédula, ele está falando, olha, a multidão, ele está falando ao Pai, ele está falando aos discípulos, ele está falando daqueles escribas judeus que ali estavam presentes, muita gente se dizendo cheia de fé, muita gente se percebendo muito religiosa, mas no seu coração na hora que eram incrédulos. Quando a coisa aperta, como minha esposa está falando, aí que é para botar a fé em ação. É aí que a fé tem que ser colocada em prática, meus amados. Guarda no bolso. É nesse momento que a gente tem vivido que eu quero ver qual é a tua fé. A nossa, né, Marcelo? A nossa fé. Abacuque, no capítulo 2, profeta Abacuque, vivendo um tempo de profunda dor e sofrimento, ele fala assim, me colocarei na minha posição e aguardarei até que Deus fale. Não abrirei minha mão do meu chamado profético. Abacuque está falando. Não abrirei mão da minha fé em Deus. Não abrirei mão de tudo aquilo que Deus fez por mim. Me colocarei na posição que Deus me chamou até que ele fale. O que Abacuque está querendo dizer? Ainda que eu sofra, ainda que haja luta, ainda que haja dificuldade, eu não hei de abrir mão de uma fé profunda, de um relacionamento com Deus mais íntimo. E como a gente sempre fala, né, Marcela, a fé é um músculo que você tem que exercitar, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer mais. Então, cada vez que Deus vai colocando algo na nossa vida, nós precisamos exercitar a fé, porque senão a nossa fé fica atrofiada. Então, ponto 4, para a gente pensar aqui e concluir dentro dessa realidade, podemos aprender ainda que a igreja que é eu e você, não serve para nada. Não serve para nada. Quando em tempo de dor, como a gente tem vivido, a nossa comunhão fica esvaziada, a nossa comunhão com Deus. A nossa intimidade com Deus fica colocada em segundo plano. Nós, igreja de Cristo, aos olhos de Deus, não temos valor nenhum. Que no momento que a gente passa por maior provação e dor, a gente fica fraco, a gente se enfraquece, a gente se afasta, a gente entristece, a gente se magoa, como se Deus tivesse nos abandonado. Essa igreja que é você ou eu não tem valor nenhum quando essa comunhão com o Pai, ela diminui no tempo de dor. Muito pelo contrário. É tempo da gente estar mais próximos de Deus, porque os dias são maus. Os escritores do passado, o Paulo, Pedro, Tiago, já havia falado sobre isso. Tempos difíceis nós iríamos passar, mas a nossa comunhão com Deus tem que ser cada dia mais
intensa. É por isso que Jesus fala assim, ó, sabe por que vocês, discípulos, falharam com relação à tua missão? Porque a vida de oração e de jejum de vocês estava vazia. Esquecida. A intimidade mais profunda que vocês deveriam ter comigo não era uma realidade. Isso que Jesus falou com relação ao fracasso dos discípulos. Será que talvez os discípulos, outra possibilidade para a gente pensar, será que talvez também os discípulos que representam aqui a igreja, que é eu e você, subestimou a força de Satanás na batalha que tinham recebido como missão? Lembra que lá no início nós falamos que nós lutamos contra forças espirituais do mal. Esses poderes, essas potestades, eles têm uma força, um poder, e carece que a gente, entendendo isso, se encha da graça de Deus cada vez mais. Talvez será que eles pensaram assim, é fácil cumprir a missão de Jesus. É só em todo momento que a gente enfrentar uma oposição, a gente clamar o nome de Jesus. E aí eles faziam isso. Todas as vezes que eles viviam certas circunstâncias onde eles precisavam da intervenção de Deus, eles clamavam o nome de Jesus. Mas na caminhada cristã, não basta apenas clamar o nome de Jesus. Você tem que buscar profundamente a intimidade com o Pai, com Cristo. O que Jesus está falando é que a falha de vocês, talvez, fosse dentro da realidade de vocês terem subestimado a força de Satanás. Satanás conhece a vocês, mas vocês não conhecem o poder que ele tem. Por isso, vocês têm que se manter na posição, como quem foi ungido, ou como alguém que é ungido constantemente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Diz Paulo novamente lá em Efésios, capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não basta você viver apenas de maneira parcial, fazer apenas o básico. Senão a batalha é vencida. O que eu aprendo aqui nesse estudo, nessa história da dor dessa família, é que o básico é insuficiente. Você tem que buscar ter uma comunhão cada vez mais profunda. Comunhão profunda com Cristo. É sinal, tem como resultado vitória na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu lado. Deus deseja, nesse tempo, gerar em teu coração o desejo e a vontade de viver com Ele de forma mais profunda. É isso, talvez, que ele estava falando àqueles discípulos. Ponto 4, para a gente pensar nessa manhã. Ainda que todos falhem, olha o que eu estou falando agora. Ainda que todos falem com você, e até mesmo a igreja, Jesus jamais há de falhar. Aleluia. Jesus nunca falhará. Ele é a perfeita, ele é a glória de Deus presente entre nós. Ele foi ao Pai, mas deixou o seu Espírito. E o seu Espírito há de cumprir a missão. E Deus não falhará em trazer resposta, em trazer solução para a sua dor e para o seu livramento. Jesus não falha. Quando ele não responde de maneira específica e da forma como você quer, ouça isso que eu estou falando. Quando ele não responde de forma específica e da maneira como você quer a sua oração, ele lhe dá graça para suportar a caminhada. Foi isso que ele fez com Paulo, lá no capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Paulo clamou a Deus a respeito do espinho da carne. Paulo clamava a Deus. E o texto diz que Paulo, por várias vezes, clamou a Deus para que Deus tirasse aquele espinho. E aí, sabe o que Deus fala para ele? Não tirarei, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa dor, esse sofrimento gera fraqueza, mas à medida que você está fraco, eu manifesto o meu poder na sua vida. E Deus fala mais, Deus fala assim a Paulo, não farei conforme você tem pedido, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza. Ainda que Deus não realize, ainda que Deus
de alguma forma não ouça ou não atenda o teu clamor, a tua súplica, da maneira ou da forma como você tem pedido, Deus nunca deixa seu filho desamparado. A graça dele nos basta, entenda isso. Só que essa graça tem que ser buscada. Essa graça, a gente tem que viver em comunhão intensa com essa graça. A graça de Deus se manifesta quando temos vida de comunhão com Ele. Vida de oração. Na palavra, em oração. E aí Deus manifesta, sabe o quê? Graça. Graça de Deus. Jesus é a resposta para o fracasso dos discípulos. Eu quero concluir falando isso. Jesus é também não só a resposta para a vitória daquele pai, para a cura daquele pai, para a solução do problema daquela família. Jesus também é a resposta para as dificuldades dos seus discípulos. Depois de algum tempo, aqueles discípulos caminhando com Jesus, chega no secreto e fala assim, Senhor, nos ajuda aqui, a gente não entendeu aquela cena. A gente tentou expulsar o demônio daquele menino, mas não conseguiu. A gente usou o seu nome, a gente se esforçou tanto que a gente se esforçou em cumprir a missão e não foi possível. O que aconteceu, Jesus? Ele não estava entendendo porque não tinha conseguido, né, Marcelo? Justamente. Ainda havia dúvida no coração daqueles discípulos com respeito o porquê nós não conseguimos trazer libertação, trazer a bênção de Deus para aquela família. Por quê? Eles ficaram talvez tão envergonhados. Eles chamaram Jesus no secreto. Jesus, vem cá. Conta aqui com a gente aqui. Vem cá. Só para a gente. O que levou a gente a alcançar fracasso? Aí Jesus revela o motivo no versículo 29 do capítulo 9. Lê lá. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia! Jesus revela a eles o problema. Jesus revela aos seus discípulos a dificuldade. O que aconteceu? O que estava acontecendo na realidade de comunhão deles com Deus? Na realidade de viver prático de igreja? Qual é o problema que aqueles discípulos viviam que os tornaram ineficazes em cumprir a missão de Cristo? Talvez o problema daquele discípulo seja o seu e o meu problema. É muito provável que o problema daqueles discípulos seja também o problema da igreja de hoje. Falta oração. E jejum. E falta também jejum. Como que a gente pode definir jejum? Jejum, para mim, é definido como um tempo de busca intensa, profunda. Essa é uma definição pessoal, tá, amados? Quando Jesus fala aqui, olha, vocês falharam na missão porque vocês não tinham uma comunhão mais profunda de oração e de jejum. Toda vez que eu lembro o termo jejum, vem uma palavra ao meu coração, consagração. Eu lembro que minha família, meus pais, por exemplo, eles cresceram na Assembleia de Deus. Então, a gente ainda pequeno, ouvia mamãe e papai falar todo sábado de manhã que estava indo para a consagração. Estamos indo para a consagração, coisa que hoje não é mais tão comum, principalmente em algumas denominações. Culto de consagração. Na igreja de papai e mamãe, todos os sábados pela manhã era conhecido, era chamado, e eles iam ao culto de consagração. Nesse culto se orava, se pregava a palavra, mas normalmente papai e mamãe iam a este culto em jejum. Porque era o tempo que papai e mamãe entendia que devia buscar de Deus uma orientação mais específica, uma intimidade maior para alcançar soluções para alguns problemas de mais difícil, de uma resposta mais difícil, de uma dor mais específica. Então, algumas igrejas do passado, que não é mais comum hoje, tinham o que a gente chamava culto de consagração. Leitura da palavra, oração e jejum. Jejum, então, para mim, é tempo de consagração.
Vocês estavam cumprindo a minha missão de maneira básica, de maneira comum. Não havia mais intimidade no seu relacionamento comigo. E é por isso que vocês não conseguiram cumprir a missão diante daquela realidade de luta espiritual profunda. Talvez o erro daqueles discípulos seja o mesmo erro que a igreja de hoje comete. De vez em quando, Mesmo erro que eu e você cometemos. Tempo de oração e jejum é tempo de consagração. A gente tem que entender isso. Vida espiritual. Isso aí. Fé madura. Fé madura é o que Deus espera de nós. Eu quero concluir essa lição pensando no capítulo 15. Capítulo 15 do livro de João. Oração e jejum são o solo que faz crescer uma fé madura e cheia de poder de Deus. Ouça isso que eu estou falando. Oração e jejum são como um solo, um terreno que faz crescer uma fé madura e uma vida cheia do poder de Deus. É um ambiente de oração e de jejum. Em João 15, Jesus nos faz entender o que significa, de que fé ele está falando, de que fé madura, de que consagração ele espera de mim e você. E eu quero concluir assim, João capítulo 15. Eu vou ler apenas alguns versículos e trazer 4 lições importantes nesse texto para você, falando sobre fé madura. Versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Primeira lição que a gente aprende dentro do contexto de uma fé madura. Jesus aqui revela para nós que ele é como uma videira. Ele entre nós, ele está falando na comunhão, na intimidade que ele tem conosco. Ele, né, a perspectiva humana, como missão que recebeu do Pai, ele é como uma videira. Só que apesar de ele vir em missão, estar aqui entre nós durante o tempo da sua vinda, ainda que aqui ele estivesse, ele era como uma videira. Mas o fato dele ser videira, ele não se desconectou do Pai. Então, quando eu penso numa fé madura, é numa fé que está conectada com o Pai. A gente tem que viver conectado com o Pai na pessoa de Jesus. 24 conexão horas. Direta, conexão constante com o Pai. Né, Marcelo? Igual a internet, não. De jeito nenhum. Você tem que pensar que para você e eu alcançarmos uma fé madura, a gente tem que estar com uma conexão constante com o Pai. 24 horas. Nada mais, nada menos que isso. Jesus, apesar de estar entre nós, no tempo que aprove Deus, ele tinha conexão direta com o Pai. Por isso que quando aquele pai busca, na mesma hora ele alcança a solução para aquela família, porque ele tinha conexão direta com o Pai. Ponto 2, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa fé aqui também é fruto de uma comunhão com Jesus, revelando quem eu sou. Essa fé aqui se faz madura porque ela não me dá entendimento de quem eu sou em Cristo. O texto que nós acabamos de ler fala que nós estamos em Cristo e devemos viver como ramos. Sem Cristo, nada alcançarei. Nós temos que viver, temos que ter consciência que a nossa vida está nele. Dependência total. Assim como que eu tenho que estar alicerçado no Pai, minha fé tem que estar alicerçada em Deus, eu tenho que entender quem eu sou em Cristo. Eu fui chamado para cumprir a minha missão. E missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Não ouvi vocês falarem. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Essa missão só será cumprida se você entender quem você é em Cristo. Eu sou como um ramo. Aleluia, soldado No entanto, a essência de Deus flui sobre mim. Aleluia. E hoje Deus me tem capacitado com poder para cumprir a missão que Ele me deixou. E obras maiores, hein? A fé tem que ser alicerçada em Deus, na pessoa de Cristo, conhecendo quem realmente eu sou nele. Ponto 3.
Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Essa fé também, ela se torna madura quando ela é fruto de uma profunda comunhão que você tem com o Pai e a palavra dele, a verdade dele, o ensino dele, a lei dele. Quando você tem comunhão com Deus e a sua palavra, comunhão com Deus e a sua palavra, a sua fé se torna cada vez mais poderosa e madura. Como é que eu consigo alcançar, viver dentro de uma realidade, de uma ação de Deus, seja na minha vida ou dentro dos propósitos de missão? Alicerce a sua vida na palavra. Viva em Deus. Conheça quem você é em Cristo. E depois, alicerce a sua vida na palavra. Ponto 4. Versículo 12 e 13. Do capítulo 15 de João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aleluia! Uma fé madura também está dentro do contexto de João 15, versículo 12 e 13. Ela também é fruto de uma comunhão intensa com Deus, mas também de uma comunhão intensa com nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso companheiro. Nunca alcançaremos uma fé madura distante das pessoas. Entenda isso. Até na palavra não fala, se você tiver alguma coisa contra teu irmão, vai lá. Resolve primeiro. Para não ter empecilho. Não existe. Às vezes a gente quer se isolar do mundo de todos para buscar em Deus uma fé madura. Não existe isso. Fé madura, comunhão intensa com Deus, sempre terá ao nosso lado pessoas. Pessoas são como a pedagogia, são como a caminhada de disciplina. Pessoas nos ajudam a crescer. Ainda que elas falhem, mas pessoas nos ajudam a crescer. E Jesus conclui aqui dentro daquilo que eu estou falando de fé profunda. Jesus conclui deixando um mandamento. Eis que vos deixo o mandamento. Amai. Uns aos outros. Verso 12, repete. Ame. Ame a quem? Uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Cristo. Quer viver um tempo, amado, de uma fé profunda. Quer cumprir? Deixa eu falar uma coisa. Você quer cumprir plenamente a missão que Deus deixou para você? Ame seu próximo. Uns aos outros, inimigos. Ame a Deus profundamente. Conheça Deus profundamente, quem você é nele. Viva e ame a palavra profundamente. Aleluia. E não se esqueça que você tem que amar todos os que estão ao seu lado profundamente. Aí, filho, é a chave da não vitória. Tem demônio que resista. Verdade. Não tem diabo que faça oposição. Não tem luta que Deus não dê vitória. Nós terminamos esse tempo orando e pedindo a Deus que conceda a vocês comunhão profunda com Deus. E uma reflexão também, né, Marcelo? Como tem sido a nossa vida de oração? Verdade. Nós temos feito jejum, né? Falou sobre a importância do jejum, que ali foi expulso o demônio porque só saía com oração e jejum. Verdade. Nós sabemos o que é jejuar, nós precisamos ter esse conhecimento. Mas você pergunta, Bruno. Fala tá, desculpa. Porque o jejum é uma disciplina espiritual, né? Eu estava falando com as meninas essa semana sobre o jejum. E é necessário que a gente venha jejuar. A gente precisa, como o Marcelo falou, é um momento da gente estar ali se consagrando, se desligando da terra e entrando nas regiões celestiais em Cristo. Não é isso, Marcelo? É verdade. Eu quero concluir com um versículo. Eu quero concluir lá no texto que nós estamos lendo com 2 versículos. Verso 25 do capítulo 9 de Marcos. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto.
27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. O propósito do diabo é trazer destruição, perda, morte. Mas Deus veio na pessoa de Jesus e ele se encontra, e ele está o tempo todo ao nosso lado, trazendo vida. E Jesus repreendeu aquele espírito maligno e ele saiu. Mas não somente isso. Quando aquele menino, depois de viver aquela experiência ruim, estava em estado de aparente morte, Jesus estendeu a mão para ele. Jesus estendeu a mão para aquele menino. Aos olhos dos homens, aquele menino era como se tivesse morto. Jesus o tomou em seus braços. Talvez essa seja a minha e a sua missão também. Abraçar aqueles que precisam e carecem do conforto, do consolo, do cuidado, da bênção. Não somente de uma palavra de Deus, mas também do abraço do Espírito Santo. Aquele menino só voltou a viver a vida em alegria, em paz, em segurança, depois que Jesus tomou em seus braços. A ideia de tomar em seus braços é uma ideia de que aquela família agora vivia um ambiente de Deus, de fé, de comunhão íntima, para que então eles pudessem alcançar vitória. Amém? Aleluia. Vamos às perguntas? Glória a Deus.